como também há aqueles que já nasceram dentro de lugares de condicionamento perverso, filhos de seitas, filhos de religiões da proibição, da alienação do mundo, do afastamento da vida, treinando crianças a vida inteira a odiarem, a desprezarem, a se sentirem maiores, superiores, santas, salvas, as escolhidas, e que não tem outra visão da vida a não ser aquela, daquele condicionamento. Se tornaram como ratos de laboratório, não sabem fazer outro caminho. A mente deles perdeu a capacidade de fazer qualquer viagem que não seja aquela do treino da repetição perversa, do ódio, da raiva, da antipatia ou do julgamento, porque ele não é do meu grupo, não é da minha religião, não é da minha raça, não é da minha cor. E a pessoa é um horror, mas ela é uma doente condicionada, que eventualmente ou é ajudada ou não vai conseguir sair disso jamais. Há muitos pequeninos no mundo, há muitos indefesos, há muitos que, se fossem se defender, teriam que matar, porque não há quem os socorra antes disso. E há aquela quantidade enorme de gente enganada pela oferta de Deus, oferta da promessa de Deus, oferta da prosperidade de Deus, oferta da imunidade divina. Se você for de Deus, nenhuma doença pega em você, sua imunidade vai se levantar, você vai ser quase invulnerável. Há muita gente, a maior parte, que segue a Deus por não saber o que fazer da vida. E aí se entregam a Deus e creem que Deus mesmo, por alguma razão que eles nunca quiseram nem pensar a respeito, designou algumas pessoas para serem seus representantes, mais do que mensageiros, representantes de Deus entre os homens. E aí o que essas pessoas, esses representantes disserem, esses pequeninos fazem. São como crianças sem discernimento. E quando Jesus disse que para entrar no reino a gente tinha que ser como uma criança, era com discernimento, com capacidade de aprendizagem, uma atitude aberta para aprender, mas ele não está falando de crianças que existam num estado escandalizável de alienação para sempre. Ele continua falando de pequeninos, mas agora ele não está dizendo que é um privilégio ser como um pequenino alienado, frágil e enganável. Ele só está dizendo tomem cuidado, porque a maioria das pessoas vivem em estado de precariedade cognitiva total, de dificuldade enorme de entender, de compreender, de discernir, e ficam vulneráveis. E a maior parte do mundo ficam na mão dos que desejem, por alguma razão, manipulá-los. Por isso é que tem que haver alguns e muitos e todos os que possam ajudá-los. Do contrário, não faltará aqueles que haverão de usá-los, descarná-los e no final descartá-los. São os lobos perversos deste mundo.
Jesus diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que eu acabei de descrever parcialmente as características de alguns deles, quem fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, que na pureza deles não tem nenhuma dificuldade de crer no amor, na verdade, na justiça, na paz. Eles podem ser limitados, mas eles são ilimitados na capacidade de crer no que é bom, no que é bem, de confiar, de se entregar, de dizer, por mais equivocados, enganados que estejam, não, ele representa Deus, por isso eu vou confiar inteiramente. E aí Jesus disse: tome cuidado. Tome cuidado, tome cuidado. Porque se você tocar num desses pequeninos, fizer tropeçar, desviar do caminho, derrubar da rota, tirar a esperança dele, arrancar a fé que estava nascendo, matar nele todos os significados que ele estava aprendendo a nutrir, só porque o encontro com você foi avassalador, foi devastador, foi arruinante, porque você é uma desgraça. Você é uma desgraça que chega arruinando a alma pura de quem crê com genuinidade, com simplicidade no Evangelho. E obstacula, e se opõe, e impede, e proíbe, e agride, e mente a respeito, e desencaminha. Jesus disse: cuidado, qualquer um, não interessa quem seja, é contigo que eu estou falando. Você pode ser o ser mais ranqueado no seu grupo. Qualquer que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, que estão abrindo os olhos para o Evangelho, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, que alguém pendure ou que ele próprio pendure em si mesmo uma pedra enorme de moinho, tonelada, e que ele fosse jogado e afogado, levado por aquela pedra para a profundeza do abismo. Seria algo muito melhor do que ficar tentando desencaminhar gente que está começando a se alegrar no Evangelho. Aí tem ali um casca grossa, e é bom lembrar sempre que Jesus não está dizendo que os que fariam tropeçar esses pequeninos seriam os romanos pagãos, transando nos fornos, nos prostíbulos. Não. Ele está falando que quem pode fazer esses pequeninos que creem nele, que começaram a crer nele, tropeçarem, são os casca grossa da religião, que é o pessoal com quem ele trata o tempo todo, sem cessar. Praticamente não tem outro público aqui para fazer papel antagonista além desse, da religião, que chama Jesus de Belzebu, para tirar a fé no coração de alguém que acabou de crer, que começa a contar e inventar histórias que ele não conhece ou não sabe, a dar papel canônico às boatarias, para tirar do coração de alguém a alegria inicial que está aparecendo ali na direção do Evangelho. Jesus diz: tome cuidado, você que se sente mestre de pequeninos, cuidado com o que você vai ensinar, com o que você vai dizer, porque se você fizer tropeçar e, sobretudo, fizer tropeçar pelo seu exemplo, pelo seu mau exemplo,
pela sua hipocrisia, pela sua mentira. Um destes pequeninos que creem em mim, e arrancar do coração dele toda a alegria de crer, como acontece o tempo todo. Isso é feito pelos religiosos hipócritas que produzem isso. Não são pessoas que na sua humanidade tropeçaram na sua humanidade, não. Ele está falando dessa premeditação contra o bem nascente no coração do pequenino que está só começando a crer no Evangelho. Era melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho, de pedra de meia tonelada, 1 tonelada e se jogasse no fundo do mar. Aí Jesus diz, ai do mundo, pobre mundo, o mundo vai ficar louco por causa dos escândalos. E os escândalos, eu repito outra vez, não é o mundo que faz escândalo para o mundo. O mundo não sente escândalo no mundo. Apanharam o presidente da República numa grande orgia. Tem lá um pessoal que vai ficar muito zangado e do jeito que o país está hoje, tem um outro pessoal que vai achar que isso é currículo. Então, não é o mundo que escandaliza o mundo. Não é o Trump que escandaliza o Trump, nem os que o seguem. Não. Pobre mundo. Por causa dos escândalos, e os escândalos são esses promovidos pelos casca grossa da religião, pelos hipócritas, pelo povo da mentira que anda em nome de Deus. Esses são os escândalos tão grandes que Jesus diz, pobre mundo, coitado do mundo por causa do escândalo da mentira dos crentes. Ai do mundo! Quem é que vai ter juízo maior aqui, o mundo ou os que escandalizam o mundo? Porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Esse casca grossa, hipócrita, mentiroso, manipulador, esse lobo vestido em peles de ovelhas, esse enganador, é esse que choca o mundo, choca a terra, como a terra hoje está escandalizada por aqueles que são os escândalos cristãos na terra. Nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina, na África, a Europa entrou em estado de morte por causa dos escândalos do cristianismo. Ai do mundo! Por causa desses que são professores da terra e só ensinam a mentira. Ai desse pelo qual vem o escândalo. Portanto, presta atenção para mim. Olha aqui para mim, mas olha bem. Portanto, Jesus diz, por causa disso, porque isso pode acontecer, e tomara que não seja você que se torne essa pessoa. Essa pessoa que dá o exemplo da mentira, da hipocrisia, da maldade, do engano, do engodo, do aproveitamento e da manipulação, e que acaba fazendo morrer no coração de milhões a esperança simples que estava nascendo acerca do Evangelho e que é varrida para fora para sempre, tantas vezes. Portanto, você preste atenção, eu preste atenção, se a tua mão, a minha mão, a tua mão, ou o teu pé, meu pé, teu pé, minha mão, meu potencial de ações, meu pé, meus caminhos, minhas escolhas, minhas deliberações, meu modo de viver, se as tuas ações e se as escolhas do teu caminho fazem você tropeçar, e porque você tropeça, muitos outros tropeçam com você,
Então Jesus diz, tome cuidado primeiro com você. Porque antes de você ser um mal para o mundo, você é um mal para você mesmo. E só há uma chance de ajudar o mundo em relação aos escândalos dos crentes, e isso é se os crentes se converterem antes. Ou se converterem agora, do contrário, sendo tropeço em si mesmos e escândalos para o mundo, Jesus diz acerca desses, ai de ti, era melhor uma pedra de moinho no pescoço e um afogamento no meio do mar, do que as consequências dessa ação pernóstica, deliberada, que desencaminha almas humanas. Portanto, se a tua mão ou o teu pé, se as tuas ações ou os teus caminhos te fazem tropeçar, elimina isso de ti, porque se tu tropeçares, tu vais fazer muita gente tropeçar. E também há uma advertência aqui para o pequenino. Para esse pequenino que tropeça, Jesus também diz, tente não ficar nesse estado de infantilismo permanente. Abra os olhos, busque se conhecer também, para que você não seja um dependente perene de terceiros, precisando de sorte para encontrar um bom líder, um bom mestre. Não, você que é pequenino também aprenda por si mesmo. De modo que a advertência aqui é em todas as direções. Se adverte aquele que pratica o escândalo, para que ele cure o seu escândalo nele mesmo, para que ele não seja um desencaminhador de pessoas. E se adverte o pequenino, para que não seja um eterno dependente. E ainda adverte-se também tanto aquele que escandaliza o outro, quanto o escandalizável, que o poder de escandalizar, tanto quanto o poder de ficar escandalizado, pré-existe em nós. Ou seja, tem a ver comigo, se é a tua mão ou o teu pé, ou seja, uma coisa que está em ti, elimina, busca conhecer e elimina. Busca conhecer e elimina. O que é extraordinário em Jesus é que ele diz, não engane o pequenino, e diz ao pequenino, aprenda a não se deixar enganar, a entender que o engano já pré-existe nos seus membros, em você. Há um chamado de salvação para o escandalizador. Converta-se, corte ações, caminhos, olhos, como ele vem a mencionar aqui. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca. É melhor tu entrares aleijado na vida, ou caolho na vida, ou de qualquer modo, mas na vida de Deus, do que tu existires para essa malandragem que pode te colocar no coração do abismo. Ao mesmo tempo em que, com toda a ternura em que ele defende o pequenino, ele diz ao pequenino, abra o olho. Se você começa a notar que tem algo que te faz tropeçar, presta atenção, tu, pequenino, no que te faz tropeçar e te cura. Tu também tens que ter a coragem de cortar a mão, o pé, arrancar o olho e ganhar consistência. Fazer amputações que te salvem. E é o mesmo que ele diz ao escandalizador. Se você fizer isso e continuar fazendo isso, ai de ti. Sendo mestre do mau exemplo em nome de Deus, povo da mentira. Ai de ti, ai do mundo por tua causa, ai do planeta por causa do mau testemunho desses crentes da mentira. E se você está ouvindo isso, se você é daqueles que estavam começando a crer no Evangelho,
e aí desistiram de tudo por causa dos crentes da mentira, Jesus fala contigo também, dizendo, olha, eles vão receber algo do tamanho do escândalo que eles praticam. Mas vocês não têm permissão de ficarem e se tornarem ingênuos permanentes. Tem gente que por deficiência nunca vai aprender, por limitação mental. Mas tem outros que têm só preguiça cognitiva, autopiedade cognitiva, sofrem de orfandade cognitiva, que não quer conhecer para não se tornar maduro e ficam se entregando nas mãos desses que enganam. Vocês têm que acordar. E tem que saber que tem algo em vocês que predispõe vocês ao engano. Assim como aqueles que praticam o engano escandalizante têm que se enxergar, cortar a mão, pé, arrancar olho, converter os caminhos, porque ai daquele por quem vem o escândalo. Também o escandalizado que está me ouvindo hoje aqui tem que começar a perder o direito de continuar escandalizado. Você tem que reconhecer que tem algo em você, pré-existe em você, que dispõe você a esse escândalo. Se você está conseguindo me entender, você está capacitado para ser curado. Para parar com essa autovitimização, achando que ela vai valer no juízo final. Você está diante daquele que sonda mente e corações, que sabe das suas próprias dissimulações, de modo que a verdade do Evangelho atinge o que escandaliza e profetiza para o escandalizado, para que ele não seja uma vítima eterna do mau exemplo de outros, ou não se estribe no trauma para justificar um presente de infantilidade espiritual permanente. Essa é a palavra do Evangelho de hoje, para quem tem ouvidos para ouvir, para que ouça.